Pessoal, muito boa noite a todos que estão presentes, Salão de Estudos da Santa Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem aqui conosco presentes. Como é de nosso costume, como pede a nossa necessidade, fechemos os olhos agora. Vamos nos recolher para dentro de nós mesmos, buscando esquecer as atividades do dia, as tarefas desempenhadas, as conversas realizadas, buscando não projetar o pensamento para o momento de depois do nosso estudo. Foquemos no agora. E inicialmente rendamos graças ao Senhor da vida por ter nos concedido mais essa oportunidade dentro da carne. Oportunidade de crescimento, de aprendizado, de refazimento interior. Agradeçamos também a Ele o banquete espiritual que se configura o contato com a doutrina dos Espíritos. Talvez nós ainda não tenhamos em nós a completa visão da profundidade que é a doutrina dos Espíritos, do quanto que isso faz bem para nós. E de quão magnífico é esse tesouro que temos em mãos. Agradecemos, portanto, a Deus esse momento de travarmos contato com uma doutrina que esclarece, que consola, que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos mostra aquilo que nós somos. Qual o real objetivo da nossa existência? E assim, felizes por esse momento, nós damos por iniciada a reunião de estudos dessa noite. Que assim seja. Seguinte, pessoal, capítulo de número 15 do livro No Mundo Maior, Apelo Cristão. Já estamos aí no finalzinho desse livro. Se nós pegarmos No Mundo Maior, ele tem 20 capítulos. Já estamos aí no capítulo de número 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais 5 nós encerraremos. Então vai mais um mês e pouquinho. Encerrando, estudaremos a obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Esse capítulo 15 aborda uma palestra, uma preleção que um elevado espírito chamado Eusébio faz a algumas centenas de indivíduos que estavam desprendidos por meio do sono físico. André Luiz começa relatando aqui para nós que na véspera dele ir visitar as cavernas, ele foi a essa palestra do instrutor Eusébio. Na véspera de visitar a caverna. Nós vamos ver essa visita de André Luiz a regiões de sofrimento na região espiritual no capítulo 17, que se intitula bem apropriadamente No Limiar das Cavernas. No Limiar. Faz tempo que eu li esse livro. Não me recordo bem se André Luiz chega a adentrar a essas cavernas. Se não me falha a memória, acho que ele fica só no limiar mesmo, só nos limites, porque ele não tinha condições de preparo ainda para poder entrar. Acho que é assim, mas no capítulo 17 a gente dá uma relembrada nisso. Bom, então na véspera de fazer essa visita, ele foi levado por Calderaro a uma palestra que estava sendo ministrada por um elevado espírito, Eusébio. Eusébio estava dirigindo palavras a quem? Qual era o grupo ao qual Eusébio falava? Era um grupo de indivíduos que eram católicos e protestantes. Segundo Calderaro,
eram indivíduos menos dogmáticos, menos intolerantes, mais liberais, ou seja, uma cabeça mais aberta. E, portanto, fora do corpo físico, esses indivíduos tinham maior condição de compreender a preleção de Eusébio, para quando eles voltarem para o corpo, eles começarem a aplicar aquelas lições. E eles foram chamados a essa palestra, segundo o Calderaro contava aqui para André Luiz, justamente pelas virtudes que eles possuíam. Eram as virtudes deles que gabaritavam-nos a receber uma instrução proveniente de um espírito de ordem superior. E André Luiz ficou estranhando aquilo lá. Poxa, né? Nós nesse livro aqui, nós vimos logo nos capítulos iniciais, o mesmo instrutor Eusébio dando uma palestra, possivelmente no mesmo lugar, a muitas centenas de companheiros, ainda encarnados, mas desprendidos pelo sono físico, porém vinculados a correntes espiritualistas. Muitos espíritas. Ali era diferente. Uma palestra voltada ao público católico, ao público evangélico. Não a todos. Aqueles menos intolerantes. Aqueles indivíduos menos dogmáticos. André estranhou isso daí. E Calderaro continuou. André, Deus não privilegia ninguém. Essa talvez seja uma frase que a gente tem que guardar para nós. Porque nós estamos numa religião que nos dá muito conhecimento de muita coisa. E às vezes o nosso orgulho nos leva a pensar que nós somos indivíduos privilegiados na criação. No entanto, Deus é Pai de todos e ama todos igualmente. Então Ele não privilegia pessoa nenhuma. Porém, Ele, com o esforço do indivíduo, um esforço da criatura, onde o indivíduo decide colaborar na obra do bem, acontece o amparo divino. Aqui a gente vê novamente uma amostra prática daquela lição de Jesus, que é o batei e abrir-se-vos-á. É o buscai e achareis. É uma outra lição que para nós tem que ficar bem firme. Porque se nós desejamos conseguir o amparo do mais alto, as boas instruções, as boas orientações, não fiquemos nós na ociosidade, no comodismo. Busquemos esse amparo. Nos sintonizemos com o mais alto. E a gente faz isso através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos e, sobretudo, através das nossas ações. É aí que a atenção do mais alto se faz presente, porque nós vamos nos colocar em condições tais de recebermos as boas influências. Aí está a graça divina, que não privilegia ninguém, que dá a cada um segundo as suas obras. Maravilha. Calderaro continua falando para André. André, para a gente pouco interessa a escola religiosa, mas sim a atitude do ser. Quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente pensa, né, que aqueles que estão em nosso lar, que estão lá nessa colônia espiritual que se situa nos limites umbralinos, todos que estão lá são espíritas, né? E em verdade não são todos. Existem inúmeros indivíduos que habitam colônias do gabarito de nosso lar para cima, pertencentes às mais diversas e diferentes escolas religiosas. Só porque é um livro espírita, nós pensamos, somente espíritas estão em planos superiores. De modo algum. O que vale realmente é a atitude do indivíduo frente à vida. Isso é que realmente conta, é o que realmente vale. Calderaro continua. Claro, André Luiz, existem diferentes escolas religiosas. Há diferentes religiões. Isso é óbvio. Porque há necessidade de diferentes religiões. Porque o grau psicológico, cultural, de conhecimento dos indivíduos da Terra são os mais diversos possíveis.
Se todos estivessem mais ou menos no mesmo grau, no mesmo nível, podemos ter certeza, haveria uma única religião. No entanto, devido ao grande nível de conhecimento, de aprendizado, de percepção, de capacitação, as escolas religiosas são as mais diversas possíveis. E, quanto mais rudimentar for a escola religiosa, maior o grau de intolerância daqueles que se filiam àquela escola. Quanto menos o indivíduo tem conhecimento das coisas da vida, a tendência, segundo ele fala aqui, é ser mais intolerante. É achar que a sua religião é a melhor, é a única que conduz à chamada salvação. E que todos os demais estão condenados irremediavelmente ao inferno eterno, ou ao nada, vamos dizer assim. Intolerância no seu grau mais puro. Constituindo o Espiritismo um núcleo de compreensão mais elevado, é uma escola cristã mais rica. Por quê? Devido aos conhecimentos que a doutrina nos descortina. O Espiritismo veio nos relembrar das lições de Jesus, todos nós sabemos disso, e mais do que nos relembrar das lições de Jesus, desdobrá-las em inúmeros campos de conhecimento, coisa que Jesus não pôde fazer, não por incapacidade dele, longe disso, mas porque o público da época não comportava conhecimentos mais avançados, mais elevados. Havia necessidade de uma melhoria, de um crescimento sob o ponto de vista intelectual da população, sob o ponto de vista moral, a fim de que as lições do Cristo pudessem ser desdobradas em todas as suas consequências. O Espiritismo chegou, então, nessa época em que os indivíduos se encontravam em condições de obter esse tipo de conhecimento. Tá? Mas, mais uma vez a gente lembra de Jesus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, embora a doutrina espírita seja uma escola mais elevada de compreensão e de conhecimento, é exigido mais daqueles que se filiam à corrente espírita. Então, a cobrança é maior, porque o grau de conhecimento que se descortina para nós é maior também. E o nosso querido Calderaro continua: acima de tudo, André, a obra divina é educativa. Salvar ou socorrer alguém não é tirá-lo da luta, mas um amparo para que essa pessoa desperte, se levante e alcance o equilíbrio. Mais uma lição para nós: quando a gente faz as nossas preces, quando estamos passando por um momento de dificuldade, de problema, a primeira coisa que a gente pede para Deus tirar a gente daquele problema, a gente sair de lá, para que a paz se instale em nós. E em verdade isso acontece, gente? O problema deixa de acontecer? Muito frequentemente o problema, a dificuldade, o desafio continua. E por que ele continua? Porque ele é necessário ao nosso aprendizado. Quando nós oramos pedindo amparo do mais alto, saibamos o que pedir de início. Peçamos compreensão, peçamos entendimento, peçamos forças, para que saibamos passar por aquelas dificuldades todas, e aí sim, crescermos com elas. E ele encerra esse primeiro trecho desse capítulo dizendo: Deus, André, não se compraz em ter filhos miseráveis e infelizes. Ele não se compraz. Ele espalha bênçãos, dons, riquezas, esperando que cada um se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. O mal é oriundo da nossa própria ignorância. E
Por consequência, o mal gera a dor e o sofrimento. Então é algo que não se encontra nos estatutos divinos, não se encontra nas leis universais, porque as leis universais têm como base o amor, têm como base a paz, têm como base a fraternidade. Quando a gente foge disso, automaticamente caímos no mal. Só que nós não iremos ficar no mal para toda a eternidade, porque Deus nos ama. O que Ele faz? Cria mecanismos de nos trazer de volta. Lembram quando Jesus nos disse: nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha. Quando a gente vê Jesus falando essa frase, nós não podemos pensar que Jesus estava falando de uma religião em particular. As ovelhas dele são a humanidade como um todo, entre encarnados e desencarnados. Nenhuma se perderá. No tempo e no espaço, nos séculos e nos milênios, todos nós iremos ter quantas oportunidades se fizerem necessárias para reconstruirmos o nosso ser, para despertarmos em nós a divindade latente que em nós existe, a fim de que um dia cheguemos a ser um com Deus. É o que Calderaro até agora falou para o nosso querido André Luiz. Alguma observação com isso, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Então, como é que você lida, nesse caso, com esse pessoal de outras religiões em relação à reencarnação? Eles, no plano espiritual, e numa colônia como o nosso lar, eles sabendo que está lá, que não está esperando o juízo final, e que aquelas coisas todas. Sim, muitos deles, eles desencarnam com a ideia de juízo final e ficam durante longos tempos na realidade espiritual com essa ideia. Muitos até mesmo reencarnam sem passar por um conhecimento de ordem superior, mantendo em si esse tipo de pensamento e essas ideias. Quantos por aí, depois do desencarne, não ficam dormindo? Porque lhes foi ensinado durante a vida toda que quem morre dorme aguardando as trombetas do juízo final. Então o negócio foi tão fortemente fixado na mente dessas pessoas que muitos deles realmente, por uma questão de fixação, dormem após o desencarne. Tá, mas nesse caso dessa palestra e tal, então chega os mais, tiver a cabeça um pouco mais aberta, provavelmente eles vão reencarnar e já vão ter, já vão começar a mudar esse tipo de pensamento. Já vão aceitar certas coisas. Exatamente. Vamos dizer assim, suavizando aquela intolerância, aquele dogmatismo. Né? Inclusive a palestra toda aqui do instrutor Eusébio fala bem a respeito da conduta deles para com o próximo, para com o semelhante. O Eusébio bate bem nessa tecla aí, mostrando que o que mais vale não é a crença dogmática, não é o culto exterior, mas sim a ação deles para com o próximo. Eram indivíduos menos intolerantes, menos dogmáticos. E com isso eles estavam mais abertos a receber esse tipo de conhecimento. Por que não foi chamado aquele irmão bem dogmático, bem intolerante? Para ele, ouvir aquelas palavras não ia fazer diferença nenhuma. Há necessidade do tempo, das experiências, né? A fim de que ele possa suavizar o seu coração, abrir a cabeça para conhecimentos mais elevados. Né? Nós mesmos, como Calderaro fala, o Espiritismo é uma escola cristã mais rica, né? Em termos de conhecimento a respeito do que é a vida. E às vezes nós achamos o Espiritismo como sendo a última palavra, mas não é. Tanto não é que a doutrina está em contínuo processo de transformação e crescimento. Chegará um momento no nosso nível evolutivo, quando nós melhorarmos bastante, que eu tenho certeza que muita coisa nossa que nós conhecemos agora será esmiuçada e apresentada de uma maneira que nós, por enquanto, não temos a capacidade de compreender. A própria questão de Deus, com o tempo, para nós, vai ser apresentada de um modo diferente como nós temos hoje.
Olha só, prestem bem atenção. Como é que era a questão de Deus? Lá, milênios atrás, né? Deus era uma pedra esquisita. Deus era um raio. Deus era uma árvore imponente. Logo em seguida, Deus, ele começou a ser representado em forma humana, ou em forma misturada entre seres humanos e animais. Depois começou a ser apresentado realmente como aquele velhinho de barbas brancas, sentado num trono cravejado de diamantes, safiras, rubis, esmeraldas, ouro. E veio a doutrina espírita nos apresentar Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, a doutrina espírita não personaliza Deus, nos apresenta Deus como sendo uma causa primeira de todas as coisas. E vai chegar um momento em que nós, em evoluindo mais, vamos receber uma noção de Deus mais de acordo com a realidade. Podemos ter certeza disso. Fala. Daniel, você falou um ponto que achei interessante, a questão da evolução, a gente está em constante evolução. Eu não sei se tem alguma obra espírita que faça menção, uma doutrina, um plano superior, e uma doutrina de ordem superior que nós nem temos conhecimento. Porque conforme for se abrindo, a gente for tendo mais entendimento, provavelmente deve existir uma doutrina de ordem superior que a gente ainda nem conhece. Não sei se tem alguma menção de alguma doutrina assim, superior à doutrina espírita, no plano espiritual superior? Isso. Não sei. Não sei se existe alguma obra no meio espírita que relate ou dá a entender alguma coisa desse tipo, né? Mas uma coisa é certa: se nós tratarmos de planos espirituais superiores, obviamente as concepções, as ideias são bem mais dilatadas do que as nossas. Bem mais dilatadas. Que a gente fala que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Conforme for evoluindo mais, eu já tenho uma concepção de Deus muito mais de acordo com a realidade. Então, naquela doutrina, talvez, ele vai falar que Deus já é uma coisa... Não diferente do que a gente acha, mas mais aprimorada. É uma concepção mais aprimorada daquilo que a gente tem aqui. Realmente, isso vai acontecer. Bom, vamos para a palestra? Vamos lá. Calderaro e André Luiz chegam então num campo. Eusébio adorava fazer palestras no meio da natureza. E de certo, a primeira palestra que ele fez, que está nos capítulos iniciais desse livro, também foi no meio natural. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Alcançaram um campo tranquilo, onde havia algumas poucas centenas de companheiros encarnados que estavam lá desprendidos pelo sono físico. Estavam sendo auxiliados por uma quantidade muito grande de benfeitores espirituais. Então imaginem a cena: um campo à noite, sob a luz do luar, aquele vento tranquilo da noite, uma figura veneranda e iluminada que era Eusébio, dando uma palestra a algumas centenas de irmãos encarnados, menos dogmáticos, menos intolerantes, filiados às correntes católica e protestante. E eles estavam extasiados, ajoelhados, ouvindo o instrutor Eusébio, sentindo-se transportados ao paraíso, vamos dizer assim, né? Quando André chegou lá, ele teve a impressão de que a palestra já estava acontecendo há muito tempo. Então ele pegou a palestra no meio, em que Eusébio falava dessa maneira aqui, se dirigindo àquele grupo de centenas de encarnados. Em uma época de instabilidade e incerteza como a nossa, como que vocês estão utilizando o tesouro da fé que lhes foi dado? Acham possível uma era de paz exterior sem a identificação interior da pessoa com as leis divinas? Isso aqui vale para a gente também. Como vale? Porque paz é uma coisa que todo mundo busca. Todos nós desejamos a paz, não é? Quem é que deseja guerra, atrito, sofrimento, dor? Ninguém, em sã consciência, quer isso. Todos desejamos paz. Mas realmente, será que nós nos encontramos dispostos a construir essa paz? É o que o instrutor Eusébio fala. Será que é possível uma era de paz exterior
sem a paz interior do indivíduo, que é oriunda da identificação das condutas do indivíduo com as leis divinas. Esse é o ponto. Desejamos a paz exterior. E a gente às vezes não atina que as guerras que a gente vê na nossa sociedade, tantas guerras formalmente declaradas, como a guerra que está acontecendo na Ucrânia agora, quantas pequenas batalhas e guerras escondidas no nosso dia a dia, como a gente vê aqui no Brasil, que por ano talvez mate mais gente do que muita guerra, nós às vezes não atinamos que as guerras exteriores são simplesmente um reflexo do desatino espiritual em que as pessoas se encontram. Não dá para a gente, na força de decretos, instituir a paz. Não dá. O que dá é para você manter a ordem através da força de polícia. Você mantém a ordem através das leis. Porque se o sujeito sair fora da lei, ele vai ser enquadrado. Vai cumprir uma pena, seja ela qual for. Então, através do medo do sofrimento, a gente fala assim, opa, não vou fazer nada de ruim. Mas a partir do instante em que não existe o poder de polícia, a partir do momento em que as leis se subvertem, como que vira a nossa sociedade? Quem que pode falar para mim o que vira a nossa sociedade? Selvageria, um caos, uma bagunça. Meio que um retorno à época da lei da selva, cada um por todos, né? Cada um por si, Deus por todos, o mais forte sobrevive e por aí vai. Tanto é assim que num mundo superior, onde as pessoas estão plenamente identificadas com as leis divinas, você não vê necessidade do uso da força. Quando a gente lê a obra do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, que a obra inteirinha fala sobre a sociedade marciana, que em termos tecnológicos é 500 anos à frente da gente, em termos morais 1000 anos, ou o contrário, não sei, mas eles são mais avançados nos dois quesitos. Lá não existem guerras, lá não existem cadeias, lá não existe poder de polícia. Por quê? Porque as pessoas que já estão lá estão plenamente identificadas nas suas ações com as leis divinas. Então, a gente, Gandhi uma vez falou isso, nós devemos ser a paz que queremos ver no mundo. Olha que frase bonita dele, né? Devemos ser a paz que queremos ver no mundo. Então, Eusébio começa aqui, né, no relato, falando isso daí. Como é que a gente quer desejar a paz exterior sem paz interior? Sem identificação da nossa conduta com as leis divinas. E ele começa a fazer uma comparação dos cristãos de antigamente, dos cristãos das primeiras horas, com a nossa conduta de hoje. Ele está se dirigindo a católicos e protestantes, mas também nós, espíritas, podemos vestir um pouquinho a carapuça aqui, porque serve também para nós. Se não servisse, não estaria nem nesse livro. Tá? Como é que eram os cristãos de antigamente? Buscavam exemplificar o padrão de conduta dado por Jesus. Combatiam o mal com o bem. Em Roma, não se expunham a polêmicas, dogmatismos, personalismos. Ofereciam a própria vida em gratidão a Jesus que morreu por nós, dependurado na cruz. E é mesmo. Os primeiros cristãos, especialmente aqueles que estavam em Roma e que foram perseguidos pelo poder temporal, eles tinham que fazer as suas preleções, os ensinamentos cristãos tinham que ser repassados em catacumbas. Eles tinham que se infiltrar em cemitérios, a fim de que, né, não fossem descobertos. E vira e mexe, um ou outro dedurava. Legiões romanas chegavam, todo mundo era preso, torturado, e servia depois de diversão para os cidadãos de Roma, porque eram jogados às feras, porque eram amarrados em postes,
eram besuntados com piche e viravam tochas vivas, enquanto os bárbaros, em seus cavalos, os cravejavam com flechas. E eles iam para esses locais cantando, esses cristãos, porque já estavam, inclusive, semi-libertos do corpo físico. Tenho certeza que muitos nem dor sofriam. Esses eram os primeiros cristãos, aqueles que sabiam abrir mão das vantagens transitórias para conquistarem os tesouros celestiais. É uma coisa que nós devemos falar para nós mesmos. Será que nós temos essa predisposição? Será que nós, no nosso dia a dia, na nossa conduta, nós sabemos abrir mão das coisas transitórias em prol dos tesouros celestiais? Quais são as coisas transitórias? É tudo aquilo que pertence à matéria. É o dinheiro, são os bens, são os títulos, são os cargos. E aqui ele não fala que não é para a gente deixar de possuir isso, mas para não sermos possuídos por essas coisas. Isso é o abrir mão dessas vantagens transitórias, é não sofrer com elas. Porque sofremos com elas. Não sofremos? Sofremos, lutamos, choramos, batemos, somos agredidos por causa de coisas transitórias que ficam aqui. E mais uma vez isso daqui entra em sintonia com aquilo que foi lido agora há pouco pelo meu sogro. A história do sujeito, podre de rico, desencarnou, se viu durante largos anos em região de sofrimento, porque não tinha praticamente nada a falar por ele, a não ser uma prece de alguém, que foi feita há 30 e tantos anos atrás por conta de um pão duro que ele o deu. Então aqui a gente vê que os verdadeiros tesouros, quais são? A da consciência tranquila, que ressumam da identificação da nossa conduta com as leis celestiais, é isso que a gente deve buscar na vida. Devemos buscar o que é na vida? Devemos buscar a pacificação do nosso ser. Devemos buscar a construção da tolerância, da compreensão, do desapego, do auxílio àquele que está momentaneamente numa situação de maior dificuldade. Com isso, nós vamos construindo os verdadeiros tesouros que, na linguagem do Cristo, o ladrão não rouba, as traças e as ferrugens não corrompem, não consomem. Ah, Daniel, mas a gente vive aqui no plano material, a gente tem que ter coisas materiais. Claro que sim. Ninguém está falando aqui para o pessoal virar mendigo. Nada disso. Mas é para nós não nos apegarmos naquilo que é transitório. E nem no nosso corpo, que também é transitório. Saibamos cuidar dele com afinco, com carinho, com amor que ele merece. Mas na certeza de que vai chegar um dia em que nós iremos abandoná-lo. E os átomos que compõem esse corpo irão se desfazer nas suas ligações e voltar para o imenso reservatório da natureza. Essa é a realidade. Ao ficarmos apegados em coisas transitórias, o nosso tesouro estará em coisas transitórias. A dor e o sofrimento automaticamente surgem. Então Eusébio fala, lembra dos primeiros cristãos, como é que através das atitudes eles honravam o Cristo? E agora vocês, que são herdeiros daqueles heróis, onde vocês colocam a fé, a esperança e a fraternidade? Pouco a pouco esqueceram a revelação divina em troca das comodidades humanas. E olha, isso começou cedo, viu? Infelizmente começou muito cedo. Começou lá pelo século IV, depois do Cristo, quando os primeiros dogmas começaram a ser construídos e quando a mensagem de Jesus
começou a ficar soterrada por uma multidão de ensinamentos que nada tinham de cristãos. Existe um livro, eu até recomendo, se alguém aqui já leu, para reler, e se alguém não leu, para ler, que retrata justamente esse momento na história da nossa humanidade, em que o pensamento puro de Jesus começou a ser soterrado por uma multidão de dogmas. E os verdadeiros princípios cristãos começaram a ser abandonados. Esse livro se chama A Esquina de Pedra. Busquem saber. Se não me engano, o autor é o Wallace Rodrigues. Se não me engano, é esse o autor. A capa tem até uma esquina de pedra mesmo, e a imagem é muito bonita, o símbolo é muito bonito, né? O indivíduo está seguindo por um caminho e de repente ele muda de trajetória. É um livro que retrata justamente esse momento, no século IV, depois do Cristo, em que a mensagem cristã começou a ser deixada de lado. Aí a gente vai ver, por exemplo, situações em que os indivíduos que eram dados ao pneumatismo começaram a ser perseguidos. Porque existia pneumatismo entre os cristãos primitivos. Sabe o que é isso, pneumatismo? Não sabe? É uma coisa superior. É a mediunidade dos dias de hoje. Porque os primeiros cristãos, eles eram médios, muitos deles. E muitos deles recebiam uma influência benfeitora de espíritos elevados, que orientavam e os conduziam naquele cristianismo nascente. O negócio era tão real que o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele dá inúmeras instruções de como uma reunião de pneumatismos deveria acontecer. É como se aquele capítulo ali, como se aquela carta de Paulo fosse um livro dos médiuns rudimentar. Mas aí, quando a coisa começou a degringolar, quando os espíritos condutores do movimento começaram a perceber o pessoal, um ou outro ali, querendo poder, querendo mandar e tudo mais, eles começaram, através dos médiuns, a criticar duramente a condução do movimento. E eles depois foram combatidos, duramente combatidos. Até que o pneumatismo deixou de existir no âmbito dos cristãos primitivos. A mediunidade era algo perfeitamente compreendido e perfeitamente aplicado dentro dos primeiros cristãos. Então, ele fala assim, vocês construíram em si mesmos barreiras intransponíveis, através da interpretação estreita dos planos divinos. São hostis em nome daquele que pregou o amor universal. Amaldiçoam-se uns aos outros em nome de Deus. E como isso é verdade, né? Quantas guerras religiosas aconteceram? Existiu uma cruzada, inclusive, de cristãos contra cristãos. Não sei se vocês conhecem a história, mas no sul da França surgiu uma interpretação um pouco diferente dos ensinamentos de Jesus, que culminou no chamado catarismo. Aqueles que seguiam o catarismo eram chamados cátaros ou albigenses. E eles tinham uma visão diferente daquilo que era pregado. Tá? Eu estou falando aqui em século XI, século XII, mais ou menos. 13, mais ou menos isso daí. Foi feito, pois, uma cruzada, exércitos foram até lá, com o objetivo de massacrar essas pessoas e queimarem elas vivas nos postes. Porque tinha uma visão diferente da realidade. Então aqui, cristãos perseguindo outros cristãos. Quantas lutas entre católicos e protestantes surgiram tempos depois, nos séculos seguintes? Inúmeras. Olha a dificuldade que foi a implantação do protestantismo na Europa. Quantos indivíduos morreram, foram perseguidos? Como é a situação na Irlanda? Não sei como é que está nos tempos de hoje.
onde existiam bairros onde somente católicos podiam ir e outros bairros onde somente protestantes podiam ir. Supermercados, só de católicos. Supermercados, só de protestantes. Escolas, só de católicos. Escolas, de protestantes. Amaldiçoando-se em nome do mesmo Deus. Buscando seguir os ensinamentos de Jesus da boca para fora. Porque em termos de conduta. Então é isso que ele está falando aqui. Das barreiras intransponíveis dos indivíduos que se amaldiçoam em nome de Deus. Antigamente, os discípulos disputavam a oportunidade de servir. Agora, vocês procuram ocasiões de serem servidos. Proclamam a paz, mas buscam a guerra. Por que supõem conquistar o paraíso à força de afirmativas? A gente pode aplicar isso para nós também, que somos espíritas. Porque nós aqui somos possuidores de uma tremenda quantidade de conhecimentos de ordem superior. Mas, para alcançarmos regiões paradisíacas, que eu vos repito, não estão fora de nós, mas estão aqui dentro, nós devemos buscar esse conhecimento na aplicação em nossa conduta, no nosso dia a dia. Isso é que realmente vale. Porque nós não podemos ter aquela pretensão de achar que vale somente ir ao centro uma vez, 2, 3 vezes por semana, né? Fazer uma palestra, dar um passe, ou participar como médium em uma reunião mediúnica, simplesmente algo exterior a nós, sem aplicar os ensinamentos que nós temos na nossa cabeça no âmbito de nossa conduta, no nosso dia a dia. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Porque há espíritas que estão desencarnando em situação lamentável. Médiuns, palestrantes, dirigentes, que aplicavam o conhecimento espírita para fora. A força de afirmativas labiais, como Eusébio conta aqui. Esquecendo de fazer o básico, o arroz com feijão, que é a prática do Evangelho no seu dia a dia. Como a gente costuma repetir aqui, antigamente os trabalhos de iniciação espiritual eram feitos, em regiões afastadas, em locais secretos, no alto dos morros, Hoje a iniciação espiritual é nos dada dia a dia. Nós iniciamos em conhecimento superior como, gente? Através da nossa ação com relação aos nossos familiares, dentro das nossas casas. Somos cristãos e devemos exemplificar o cristianismo lá primeiramente. O Haroldo Dutra falou o seguinte, que dia após dia ele está cada vez mais convicto de uma verdade. Que o vencer na vida se faz jogando em casa. Ou seja, dentro do nosso núcleo de relacionamentos. Nossa casa, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. É com essas pessoas que a gente vai crescer. Então ficar simplesmente afirmando da boca para fora não dá certo. A essência dos ensinamentos do Mestre permanece e nós somos responsáveis por esse sagrado depósito. Crê em servir a Deus limitando a fé em templos? Olha, ser bonzinho e sorridente num ambiente como o nosso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil? Aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo é sorridente, todo mundo é tranquilo. Porque aqui nós estamos com um convívio social entre pessoas que pensam mais ou menos igual. Entre pessoas, todos nós aqui estamos buscando mais ou menos o mesmo objetivo. Temos mais ou menos o mesmo conhecimento. Então aqui é tudo muito tranquilo. Agora, é no embate no dia a dia,
com pessoas diferentes de você que nós temos a oportunidade de testar o conhecimento que nos é dado aqui. É lá fora, e não aqui dentro, que é feito o real e verdadeiro esforço de sublimação e crescimento espiritual. E nós vamos ter inúmeras oportunidades. Não precisa procurar, viu? Vai chegar até você. E chega automaticamente. Várias vezes. Quantas se fizerem necessárias. Até a gente aprender. Essa é a iniciação. Olha o que ele fala. Tanto quanto a ciência, a religião tem o seu trabalho específico. Vocês sabem qual que é o trabalho da religião? Caldeirales, o Eusébio explica para a gente. Seus servidores são chamados a colaborar com a harmonia da mente humana. Na religião, há a regulação das paixões, dos impulsos da animalidade. Olha que coisa mais bonita. Ele fala da religião de uma maneira ampla e geral. Obviamente focando o cristianismo. Regulação das paixões. O frear dos instintos animais. Por isso que Jesus não se restringiu a pregar dentro de templos. Ele fez isso algumas vezes. Mas onde que Jesus gostava muito de pregar? Quem pode me falar aí? Não estou ouvindo. Onde? Nas praças. Nas praias. No meio das pessoas. No campo, no meio das pessoas. Na montanha. Ele chegou até a pregar estando em pé em cima de um barco. Quer dizer, qualquer local e qualquer momento era momento dele lançar as sementes da boa nova. Ele não ficava restrito aos templos. E era isso que o instrutor Eusébio estava falando para aquelas pessoas. Não limitem as demonstrações de vossa fé nos templos. Ou para o culto exterior. Interessante que Eusébio fala aqui, que nem é para abandonar o culto exterior. Porque essas pessoas ainda precisavam do culto exterior. Mas ele estava exortando-as a dar um passo a mais. A aplicar aquele conhecimento e aquela fé no dia a dia. Em contato com pessoas que pensam diferente. E aí que está o ponto. Muitos indivíduos são dogmáticos, intolerantes mesmo. Talvez só estendem as mãos àqueles que pensam igual a eles. Que têm a mesma religião. Que esquisito, né? Jesus nunca falou isso. Jesus pregava para todo mundo. Todas as pessoas eram importantes para ele. O romano era importante para ele. Os pagãos de modo geral, não somente o judeu. Jesus nos apresentou um Deus diferente. Como é que era o Deus judaico? Quem que pode falar para mim como é que era o Deus judaico? Um senhor da guerra. Um senhor da guerra. Tanto que ele era apelidado de Senhor dos Exércitos. A gente percebe no Antigo Testamento, quando o exército judeu invadia alguma cidade, entra em contenda com os amonitas e moabitas, Deus passava o exército em revista. Está lá, fala isso. Era o Deus dos exércitos, né? Que ia fazer de Israel a nação soberana que ia governar por sobre toda a terra. Aí vem Jesus, o carpinteiro de Nazaré, e começa a falar que Deus é Pai amoroso de todas as criaturas, uma verdadeira revolução. Que ainda muitos seguidores de Jesus não compreenderam essa simples frase, que Deus é Pai amoroso de todos. E aí busca as contendas, as lutas, o deboche, o sarcasmo. Só porque um pensa diferente do que outro em termos religiosos. E com isso, depois de dar aquela chamada, Eusébio começa a orientar. Como que eles devem agir? Olha que interessante como é que foi a didática de Eusébio, né?
Primeiro ele puxa a orelha, mostrando os erros. Só que ele não se limita a mostrar os erros. Quem critica tem que fazer melhor, não tem? Então ele aponta os erros, mas por outro lado, no finalzinho aqui, mostra o que as pessoas tinham que fazer. O que ele faz? Olha, gente, ele falando assim, eu não estou pedindo para ninguém aqui mudar de religião, mas para aplicar os ensinamentos do Cristo em si mesmos. Fujam do dogmatismo, que nega auxílio aos que são de crença diferente da nossa. Jesus nunca pregou desarmonia, sempre auxiliando a todos. Olha que frase que ele dá: aguardar o céu, menosprezando a terra, é insensatez. Das nossas funções mais simples aqui no dia a dia. Como? Não tem sentido, gente. Não tem lógica um negócio desse. É justamente no agir das lições do dia a dia que nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando. Olha o que ele fala aqui: a salvação é contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Salvação é trabalho de aprimoramento e renovação. Não é aquele fato que acontece por geração espontânea depois que você morre. Porque foi isso que nos foi ensinado, não foi? Através das religiões tradicionais, que você tem uma chance só na vida. E que se você perder essa chance, inferno eterno para tu. Toda a eternidade. Demônios. Através do medo, as pessoas deixaram de pensar e deixaram de agir. Não é? No entanto, o Espiritismo vem nos mostrar a salvação como sendo uma atividade totalmente pessoal. Nós não precisamos de um intermediário para nos salvar. Ah, peraí, Daniel. Epa, uma bobagem agora. Você não precisa de Jesus para te salvar? Não. Não precisamos. Que absurdo. Que heresia. Não, gente. Palavras do próprio Cristo. Aquele que vier após mim e quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus é um modelo a ser seguido. É um modelo. Ele veio, nos deu o Evangelho, que é o manual do usuário. Sigam isso daqui. Ele é o mestre que orienta, que consola, que levanta, que ilumina, mas ele não faz o trabalho que nos compete. O trabalho interior é totalmente nosso. Ninguém vai fazer por nós. Talvez esteja aí a principal fonte de diferença entre o Espiritismo e as demais religiões. Enquanto que as demais religiões se fixam muito nas crenças que salvam, na fé que salva, nos rituais que salvam, nos intermediários que salvam, a doutrina fala: são as tuas ações, as tuas condutas que exemplificam a tua fé. Está lá no Evangelho de Tiago. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostro através das minhas obras a minha fé. É aí que a gente obtém a chamada salvação. Que não vai ser no final dessa reencarnação. Sinto-lhes a fé. Fala isso. Ah, vou morrer, vou ser salvo. Não. A salvação é um trabalho de contínuo processo de aprimoramento interior. Quando que eu vou ser salvo, Daniel? Através das suas ações. Sabe-se lá quando? Aliás, vocês sabem o que significa salvação? O que vocês acham que é salvação? Chegar no reino de Deus. Chegar no reino de Deus é a salvação. O que é o reino de Deus?
Já pararam para pensar? O reino de Deus é um lugar? O reino de Deus está dentro de nós. E não sou eu que estou inventando. É Jesus que disse isso. Ele mesmo nos falou que o reino de Deus já está dentro de nós. Ele não vem de fora como algo a acontecer. Já existe aqui dentro. Então a salvação aqui é aquele momento em que nós iremos desenvolver todas as nossas ações dentro das leis divinas, que são leis de equilíbrio. A partir desse instante, a salvação acontece. Daniel, então desde o início da noite, agora pensando nessa frase, né, que a quem muito foi dado não será cobrado. Vamos dizer, não é, a questão não vai ser cobrado, não vai chegar uma pessoa e cobrar, é a minha consciência que vai estar, né, o meu desencarne que vai estar cobrando. Você estudou, você buscou conhecimento. E aí, o que você fez? Exatamente, é a consciência que nos cobra. Porque quando nós desencarnarmos, ainda mais nós que somos portadores de um conhecimento maior, né? O que a gente fez nesse conhecimento? O que o conhecimento de reencarnação ajudou na tua vida? Pensem nisso. Todo mundo aqui acredita em reencarnação. O que o conhecimento da reencarnação está ajudando na tua vida? O que o conhecimento da mediunidade faz de você uma pessoa melhor? A certeza de existir vida após a morte, como isso te faz uma pessoa melhor? Já pararam para pensar? Pois é. Porque se a gente não parar para pensar agora, nós iremos forçados a pensar após o nosso desencarne. Porque aí estaremos em contato com a verdadeira realidade. Ali nós seremos alocados em regiões do plano espiritual, não de acordo com a religião, não de acordo com a inteligência, não de acordo com o conhecimento, mas de acordo com a conduta. É a conduta que faz com que nós desenvolvemos um teor vibratório específico. É esse teor vibratório que nos faz ser atraídos para essa ou aquela região espiritual após o nosso desencarne. Então não adianta muito você saber tudo sobre a reencarnação, se o conceito de reencarnação não fez a tua vida mudar. Se o fato de ser médium não fez de você uma pessoa melhor. Não vai adiantar, e muito pelo contrário, vai servir de peso maior para a consciência. Olha, gente, eu penso muito nisso. Sinceramente. Sabe? Eu me vejo, de repente, desencarnado. É interessante a gente fazer esse tipo de exercício. Se enxergue desencarnado de vez em quando. Pronto, desencarnei. Estou no plano espiritual. Se a minha vida passasse como um filme pela minha cabeça, quais eram aqueles pontos da minha vida que me envergonhariam? Quais eram aqueles outros trechos que eu poderia falar, puxa, eu poderia ter feito melhor? Ou eu poderia ter feito e resolvi não fazer. É um exercício bom esse, né? E é bom a gente fazer esse exercício, porque um dia a gente vai fazê-lo de verdade ali. Por enquanto é o treino do exercício. Dali a pouco é o exercício em si mesmo, após o nosso desencarne. E quando Eusébio encerra essa palestra, um coro de vozes se eleva. E André Luiz notou que todos aqueles encarnados que estavam sendo reconduzidos de volta ao seu corpo, todos estavam cabisbaixos e chorosos. De certo, porque depois daquela chacoalhada que Eusébio deu neles, eles passaram a repensar melhor as suas atitudes dentro do corpo de carne. Então eu creio que esse capítulo de número 15 serve não somente àquele grupinho de católicos e protestantes, mas serve também para nós. Fica aí a mensagem. O que nós estamos fazendo da nossa condição de espíritas para melhorar a nossa vida? Fica a pergunta.
Que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, Deus nos proteja. Que Jesus abençoe a tua existência e a tua casa. Que saibamos, Senhor, entender a profundidade dessas lições e que tenhamos a coragem necessária, imprescindível, de enfrentar essas sombras que existem em nosso ser, a fim de identificá-las, vencê-las, para melhorarmos. Paz e luz a todos, que assim seja.